Já são alguns dias que a Ucrânia atua militarmente dentro do território da Rússia, pelo menos desde terça-feira última, quando a Ucrânia entrou na região de Kursk, conforme nós estamos observando aqui no nosso canal. Aliás, se você é novo aqui, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue para as pessoas que gostam de geopolítica. Quem aqui tenha observado, nós fazemos análise de geopolítica a fim de entender o que está acontecendo, seja a partir da cartografia, da história e também das questões da política, o que nós compreendemos como sendo o tripé da geopolítica, pessoal. Então vamos aqui observar qual que é o atual cenário. Nós temos um cenário global bastante amplo, conforme nós estamos observando, são vários atores que de certa maneira acabam se envolvendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas nós temos também que a Rússia, em decorrência aí de estar lutando dentro do próprio território, pelo que parece, não tem divulgado tantas informações a respeito diante do desenvolvimento da guerra. Talvez haja uma espécie de vergonha para Vladimir Putin pelo fato de termos o exército ucraniano lutando dentro do território da Rússia, o que é uma novidade. Houve, claro, em outros momentos, uma tentativa militar da Ucrânia avançar em território russo. Porém, foram tentativas que combateram, não é que a Rússia combateu de maneira muito mais rápida, vigorosa e expulsando a população. No caso, as forças militares incursoras, invasoras, digamos assim. Porém, aliás, alguns vão falar, não é, que não se trata de uma invasão da Ucrânia dentro da Rússia, mas sim de uma operação especial, fazendo um comentário de modo irônico em relação ao modo como Vladimir Putin chama a guerra na Ucrânia. Ele não chama de guerra, tal, mas sim de operação especial, com o objetivo de defender a população russa que lá vive, na acusação de Moscou, que é perseguida pelos ucranianos. Então é este o cenário. Bem, fato é que em Kursk o cenário ficou bastante difícil para a Rússia, pelo menos é o que nos parece no atual momento. E temos ainda, inclusive, poucas informações vindas de Moscou, exceto a informação de que a resposta vai ser significativa e o quanto antes para reconquistar a região de Kursk. Enquanto não reconquista a região de Kursk, a Rússia, nós temos um avanço e uma presença militar ucraniana dentro do território de Kursk, inclusive soldados ucranianos derrubando, tirando as bandeiras da Rússia de certas regiões e hasteando a bandeira da Ucrânia em alguns pontos, conforme nós vamos observar aqui nesse vídeo. Você que está aqui e gosta de geopolítica, eu vou te convidar para conhecer a nossa comunidade geopolítica e aprender em profundidade, entender tudo o que ocorre no cenário internacional a partir de aulas gravadas, informações diárias no grupo específico Território Geopolítico e, claro, análises semanais aprofundadas sobre geopolítica no nosso ambiente chamado Sala de Guerra. Dê uma olhada, o link está na descrição do nosso vídeo. Pois bem, então atores envolvidos internacionalmente no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos a presença norte-americana, conforme sabemos, de modo inclusive que não seria exagero nós dizermos que a guerra não é necessariamente entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra é entre a Rússia e a OTAN. A gente tem ontem a ajuda militar dos Estados Unidos aí na figura de John Kirby anunciando 125 milhões de dólares para a Ucrânia. Um valor significativo de ajuda, de pacote, mais um deles. E a novidade aqui, né, não sei se novidade exatamente, mas o que é notável e vale a pena mencionarmos temos uma ajuda militar para a Ucrânia vinda dos Estados Unidos neste contexto que significa alguma coisa, que é a Ucrânia está dentro de Kursk, está dentro do território da Rússia e é anunciado um pacote de ajuda militar e assim por diante. Agora, um outro ator envolvido aí na guerra, vocês devem ter visto, é a figura de Lukashenko. Lukashenko é aliadíssimo de Vladimir Putin. Lukashenko é chamado pelos seus críticos de último ditador da Europa. Ele governa a Bielorrússia desde 1994. Tudo bem? Desde 1994 ele está no poder, ganhando e vencendo as eleições, enfim. Fato é que é importante aliado da Rússia e quando houve o início da guerra, foram 3 frentes de batalhas contra a Ucrânia. A frente sul, a partir da Crimeia, a frente leste, invadindo a região do Donbás, enfim, e a frente norte, a partir da Bielorrússia. Por mais que a Bielorrússia não esteja militarmente direta na guerra e tal, a Bielorrússia é aliada da Rússia, né, os dois nomes parecidos,
E, além disso, o território da Bielorrússia foi usado pela Rússia para incursão militar, para invasão militar no território norte da Ucrânia, por onde, inclusive, é o caminho mais próximo para Kiev. Ocorre que este novo cenário que temos, que foi a invasão da Ucrânia na região de Kursk, conforme nós observamos, o uso de drones ucranianos em diversas regiões do território da Rússia, inclusive em uma região de grande presença de mísseis russos, inclusive a destruição de uma pista de pousos no aeroporto ali militar em Lipetsk, tudo bem? Bem como bombardeios na região russa, no caso da Crimeia ali, hoje ocupada pela Rússia, enfim. Então, uma série de bombardeios e, segundo acusa a Bielorrússia, o espaço aéreo da Bielorrússia foi violado pela Ucrânia ontem. Então, segundo diz lá o governo e a Bielorrússia, se o espaço aéreo novamente for violado, haverá retaliações e coisas do gênero. Então, uma situação bem difícil, né? Porque a população, no caso, não é somente Ucrânia e Rússia. Existem outros atores, conforme nós sabemos, aliados de parte a parte aí no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Uma reflexão que merece destaque aqui é o seguinte, né? A gente visualiza da seguinte maneira: a Ucrânia recebe apoio da OTAN, ok, né? E ao mesmo tempo a Rússia também recebe apoio dos seus aliados, da Coreia do Norte, do Irã, tudo bem? Então, muitas vezes há um escândalo lá porque a Rússia recebe apoio, não é isso, da Coreia do Norte ou mesmo do Irã. Mas, por outro lado, a Ucrânia não está lutando sozinha, conforme a gente visualiza. Então, é uma guerra que, infelizmente, envolve milhares, né, de seres humanos morrendo, que é o maior e principal problema, só que pode desencadear uma força de diversos outros países, levando a uma guerra internacional, sim, infelizmente. Tudo bem? Bom, então nós temos aqui, vamos observar o atual cenário e o avanço ucraniano na região de Kursk. A discussão ali é que o governador de Kursk teve que remover civis e pelo menos 90 mil civis foram retirados das regiões de possíveis batalhas dentro da região de Kursk. Então, nós temos aqui a região de Sudzha, que foi dominada pela Ucrânia, conforme nós sabemos, e uma grande extensão geográfica da Ucrânia dentro da região de Kursk. Algumas informações dão conta de dizer que a Ucrânia já teria penetrado 30 quilômetros para dentro do território da Rússia. Outros falam em 12, em 15, depende muito aí da informação. Fato é que nós temos a Ucrânia dentro do território russo e até quando, né, nós teremos isso. Aqui esse mapa pequeno, menor, mas só para nós termos uma ideia, este lugar aqui, ó, ao norte, é a Bielorrússia. E aí, conforme eu estava mencionando com vocês, a guerra se deu a partir da Bielorrússia também, a partir da Rússia contra a Ucrânia e a partir da Crimeia, as três frentes de batalha, frente norte, frente 2, a frente sul e frente 3, a frente leste, ok? Norte, sul e leste destas três regiões, ok? Fronteiras com a Ucrânia, houve uma invasão contra o seu território ali em 2022. Tudo bem? Então temos aí batalhas na região de Kursk e uma coisa que eu acho que vale a pena nós também observarmos aqui é a questão da bandeira. Então os exércitos militares da Ucrânia avançando em certas regiões dentro da Rússia, eles estão tirando a bandeira russa e hasteando a bandeira ucraniana para simbolicamente trazer a ideia de que o território foi conquistado. O militar tem muito dessa questão das bandeiras, conforme nós sabemos, tá certo? Nós, quem estudamos geografia, somos apaixonados em história, essas coisas, sabemos da importância simbólica e do quanto a bandeira tem um quê de unificação nacional e assim por diante. Agora, os soldados têm na bandeira uma simbologia também que é a conquista na guerra, né? Vamos observar aí o vídeo que mostra o soldado tirando a bandeira da Rússia e jogando no chão. Certamente o russo, quando vê isso, quer ir ali esganar o soldado que assim procede. Com certeza. Vamos observar.
Em uma outra região, a gente viu que não somente os soldados ucranianos eles foram lá e tiraram a bandeira da Rússia, mas hastearam a própria bandeira, não é? No caso ali, hastearam a própria bandeira, a bandeira ucraniana. Isso depois de terem tirado a bandeira da Rússia, pisoteado a bandeira russa e, por fim, hasteado a bandeira ucraniana. Vamos observar. Então a gente visualiza os atos simbólicos dos soldados simplesmente dando risada e festejando um ato de conquista territorial. É mais do que apenas uma bandeira, é um símbolo, é importante para as questões militares, o psicológico dos soldados e assim por diante. Do outro lado, vendo isso, certamente quer morrer, quer ir lá e desfazer tudo que estão fazendo, tá. Só que nós assistimos também ao longo da guerra os soldados russos, quando chegavam nas regiões do leste da Ucrânia, tendo a sua bandeira. Se nós expandirmos a questão das guerras contemporâneas atuais, nós veremos que Israel, quando domina o território de Gaza, também hasteia a sua bandeira. Então, em Rafah, a gente viu isso, na praia da própria cidade de Gaza, a gente viu as bandeiras israelenses sendo hasteadas ali e a retirada, eventualmente, da bandeira da Palestina. Perfeito? É algo que ocorre nas guerras, tá certo? Conforme nós observamos. É um ato simbólico e é este o cenário. Certamente, quando isso chega em Moscou, nós temos a bandeira da Ucrânia sendo hasteada em território russo, né? E vocês visualizaram que são dois ambientes diferentes, são duas províncias, são dois vilarejos, né? Há uma minimização da Rússia de que os soldados ucranianos estão em regiões de vilarejo, regiões que têm menor importância significativa em termos de infraestrutura, e estão tentando minimizar em boa medida, conforme, né, até agora as informações que nós recebemos da Rússia, enfim. Vamos acompanhar. Vamos torcer para que haja um caminho para a paz, né? E no mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Vou pedir a você que deixe o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo e venha estudar geopolítica na nossa comunidade. Até mais. Tchau, pessoal.